Olá, turminha do sexto ano. Hoje nós iremos estudar o tempo e a história. Além das fontes históricas que nós já estudamos, o tempo também é um item muito importante para a história. Professora Andréia, como definir, como conceituar o tempo? O tempo é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, dentre outros. Mas quais os instrumentos que nós precisamos para medir o tempo? Antes de surgir esses relógios que nós utilizamos, o relógio de pulso e de parede, além desse que aparece aí na sua telinha do computador e do celular, os homens utilizavam a natureza para medir o tempo. E quais eram esses instrumentos utilizados pela natureza? A posição do sol, a enchente vazante dos rios, o movimento dos astros, as modificações físicas no corpo, o amanhecer e o anoitecer. Agora eu vou lá para minha infância, eu vou retornar lá para minha infância, porque eu vivenciei um instrumento utilizado da natureza para medir o tempo, que foi a posição do sol. A professora Andréia vivenciou. De que forma? A minha avó colocava a cadeira na porta da cozinha e o chagão estava com sombra. Então, à medida que a sombra ia diminuindo e o sol ia se aproximando, chegando na cadeira dela, ela sabia que naquele exato momento era a hora do almoço dela. Era meio-dia. Então, a minha avó, ela usava a posição do sol para medir o tempo. Era o instrumento utilizado por ela, a posição do sol. Algum tempo depois, surgiram as ampulhetas e a clepsidra, que são relógios de areia e de água. O que é ampulheta, professora Andréia? É um recipiente de vidro, mede-se o tempo que leva para que a areia da parte superior passe por um orifício muito pequeno, totalmente para a parte inferior. As ampulhetas eram usadas em navios e também em igrejas. A clepsidra, ela é parecida com a ampulheta, porque ela tem a mesma finalidade, que é medir o tempo. Só que para medir o tempo, ela não usa areia, ela usa a água. Olha aí a diferença da ampulheta para a clepsidra. A ampulheta usa a areia e a clepsidra usa a água para medir o tempo. Além dos relógios que já vimos, o calendário também é usado para medir o tempo. O calendário. Então, ao contrário do relógio, o calendário conta com os dias, os meses e os anos. E cada povo inventou seu tipo de calendário. O calendário ocidental ou cristão é um dos mais conhecidos. Ele foi inventado pelos europeus e é dividido em duas partes. Antes do nascimento de Cristo, onde a contagem dos anos é de forma decrescente, e depois de Cristo, onde a contagem dos anos é feita de forma crescente. Mas o profeta Maomé, em 622, migrou da cidade de Meca para Medina, surgindo aí com ele o calendário dos muçulmanos. Também temos o calendário judaico. Esse calendário foi criado pelos praticantes do judaísmo, que o judaísmo é a religião dos judeus. Também temos outros povos que criaram seus calendários, como é o caso dos chineses e o caso dos povos antigos da América, como os astecas, os maias e os incas. Bem, minha turminha, meus amores, minha turminha do sexto ano, hoje nós ficaremos com a história e o tempo. Estudamos os tipos de relógios, estudamos também os calendários. E na próxima aula estudaremos a divisão da história na linha do tempo. Beijo no coração e até a próxima aula.